Um bom dia com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar nossa série de meditações em Josué capítulo 22. Hoje nós vamos ler os versículos 30 e 31. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim, vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. A nossa meditação hoje tem como título Quando a Verdade Vem à Luz. Existe um momento em que toda a tensão ela vai se dissipar. É exatamente quando a verdade finalmente ela vem à luz. Nesse contexto dessa passagem, um conflito que estava prestes a se tornar uma tragédia agora começa a se resolver. Após ouvirem ali uma explicação das tribos, os líderes de Israel perceberam que estavam diante de um mal-entendido e não de uma rebelião. E isso muda completamente aquele cenário. O que antes gerava indignação, agora produz alívio e alegria. Essa passagem, então, ela nos ensina que muitos conflitos persistem não por falta de solução, mas por falta de esclarecimento. E hoje nós vamos refletir sobre o poder da verdade e como ela pode restaurar relacionamentos e trazer paz ao coração. Eu quero destacar aqui então, em primeiro lugar, que a verdade ela tem o poder de dissipar conflitos. No versículo 30 desse texto que nós lemos, quando Finéias e aqueles líderes que estavam ali com ele ouviram a explicação, o texto nos diz que aquilo lhes pareceu bom, ou seja, a verdade trouxe clareza e a clareza trouxe paz. E isso nos ensina que muitos conflitos eles são sustentados por percepções totalmente equivocadas, pois quando a verdade ela é revelada, aquilo que parecia grave perde a sua força. Na prática da vida, do dia a dia, isso é muito comum. Quantas situações poderiam se resolver rapidamente se houvesse ali uma conversa sincera? Quantas tensões seriam evitadas se a verdade fosse buscada desde o início? A verdade, ela tem um poder libertador. Ela organiza pensamentos, acalma emoções e restaura a harmonia. Mas, em segundo lugar, nós vamos também perceber que humildade para reconhecer o engano é sinal de maturidade. Após ouvirem ali aquelas palavras, o versículo 31 nos diz que os líderes reconheceram que não houve pecado naquela atitude. Eles mudaram a sua percepção e admitiram, ainda que de maneira implícita, que estavam equivocados. Isso exige aqui humildade, pois nem todos estão dispostos a reconhecer que julgaram errado. Muitas vezes, o orgulho nos impede de voltar atrás, mesmo quando a verdade está clara diante dos nossos olhos. Mas aqui nós aprendemos um princípio muito importante, que maturidade espiritual não está em nunca errar, mas em saber corrigir o erro quando ele é revelado. Reconhecer o engano não enfraquece ninguém, pelo contrário, fortalece relacionamentos e honra a Deus. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui também uma cristologia presente, para que nós possamos aprender com Jesus. Em Cristo, a verdade sempre conduz à restauração. Jesus ele declarou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso significa que onde Cristo está governando, a verdade ela nunca destrói, pelo contrário, ela restaura completamente. Cristo ele não expõe para nos envergonhar, mas para nos redimir. Ele traz à luz aquilo que está oculto, não para condenar, mas para reconciliar. E quando nós seguimos o mesmo exemplo de Jesus, nós aprendemos a valorizar a verdade, mas também a usá-la como instrumento de paz. Pois a verdade nas mãos de Deus não separa, ela une. Por isso, nós precisamos permitir que a verdade de Cristo possa governar as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. E eu quero compartilhar algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, valorize a verdade acima das suposições. Busque clareza antes de formar qualquer conclusão. Segundo, tenha humildade para reconhecer quando você estiver errado. Isso preserva relacionamentos. E terceiro, use a verdade como instrumento de restauração, não para ferir, mas para reconciliar. E eu concluo dizendo que quando a verdade vem à luz, o cenário muda. O que era uma tensão se transforma em paz, o que parecia conflito se revela um mal-entendido. O texto nos ensina que buscar a verdade é essencial para preservar relacionamentos e evitar danos desnecessários. Pois em Cristo nós aprendemos que a verdade não é uma arma de ataque, mas é um caminho de restauração.
Portanto, permita que a verdade possa guiar a sua vida. Muitas vezes é ela que vai separar o conflito da paz. Eu quero orar com você nessa manhã, no nome de Jesus. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos proporciona. Pai querido, oportunidade de meditar na Tua Palavra, oportunidade, ó Deus, de fazer uma avaliação do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Pai querido, e reconhecer os nossos erros e não somente reconhecer, ó Deus, mas ajustar a nossa vida, Pai. Deus querido, que a verdade do Senhor possa sempre iluminar, descortinar diante dos nossos olhos, ó Pai, aquilo que muitas das vezes o engano aparenta para nós, ó Pai. Deus querido, e que diante dessa verdade nós possamos nos quebrantar, nós possamos nos humilhar, nós possamos, ó Deus, reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer e que nós precisamos dessa verdade sempre, ó Deus, presente diante dos nossos olhos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigir aquilo que nós temos feito de errado, ó Pai, para que nós possamos seguir a verdade, para que nós possamos seguir, ó Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente, aqueles, ó Deus, que estão emocionalmente abalados, ó Deus, por alguma circunstância, talvez uma perda, talvez uma enfermidade, ou talvez uma crise, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa fortalecer essa alma, ó Deus, que está abatida, esse coração que está aflito, Senhor. Pai querido, que a força do Senhor possa renovar, restaurar e sustentar, ó Deus, essa vida, meu Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós entregamos diante do Teu altar a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. Cuida de nós, ó Pai, porque nós precisamos de Ti. E abençoa-nos, ó Deus, pois assim nós pedimos e agradecemos o nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a tua vida hoje e sempre.